hoje a gente tem aí, né, que olhar circuitos multiplex e demultiplex. Né? São esses dois tipos de circuitos que a gente vai trabalhar. Então, são circuitos aí que têm bastante utilidade no dia a dia, né? Então, tem bastante uso. Né? Então, a gente vai detalhar eles aí em mais tempo. Professor, posso fazer uma pergunta assim, fora da aula, assim, antes que, para não atrapalhar, eu fosse fazer a pergunta antes. Aqui, não tem nada a ver com a aula, viu? Aqueles telefones antigos, sabe aqueles de SCAR? Eles têm uns antigão que eles geram energia, né? Não sei se gera corrente e tal, quando a pessoa disca. O senhor sabia disso aí ou não? Tem conhecimento? Olha, normalmente esses telefones tem é o seguinte, né? Tem uma bateria Hum. que é da central. Então, É como se fosse um dínamo? não. Telefones mais, né? Eles são automáticos, a tensão dele é gerada na central. Tá? É uma tensão de 48 volts. Tá bom? Hum. E no momento do descarga, quando há chamada, então entra uma tensão alternada de 90 volts para indicar a chamada. Bom, mas você tirou o telefone do gancho, você recebe um tom, né, e mais 48 volts para ativar seu telefone. Tá bom? Então, seu telefone tem 48 volts DC. E aí tem o tom da chamada e o tom da. Sim. Ô, professor, eu fiz a pergunta porque a gente, até o pessoal do meu serviço lá, uns tem, né? Mas eu não sei como é que funciona. O que acontece? Existe um sistema que eles chamam lá, né? Como se fosse, né, uma virola que falam, né? A pessoa vai, segura, no caso, a pessoa segurar nas duas pontas e girar ali, professor, dá um choque que a pessoa chega até a tremer, você entendeu? E aí, no caso, quanto mais forte gira, mais a corrente aumenta, você entendeu? Então, nos mais antigos, então, os primeiros telefones mesmo, mais antigos, antes da central, Certo. é aquele negócio. Quando você faz a chamada é um toque de 90 volts alternado. Aí você leva choque. Inclusive, a gente tinha um caso aí de um amigo, colega nosso, que estava lá fazendo, né, arrumando o telefone dele e tal. Aí ele foi lá e foi descascar o telefone na boca. Né? Então, Putz, foi na boca assim e foi descascar. Aí quem que liga para ele? A sogra. puta, logo a sogra. Você acha que ele tem a sogra como? Nossa. Ele levou um puta de um tranco, né? Bom, mas os telefones mais antigos, que não tem central, ou seja, mais antigo mesmo, lá aqueles primeiros lá que, né, você vê até, né, põe um no ouvido, tem um fonezinho na sua frente e tal, eles têm uma bateria em cada telefone, tá? Uma bateria Certo. grande, de 48 volts, uma pilha grandona, bem grandona, e aquele dínamo é para gerar uma tensão de 90 volts alternado justamente para gerar um tom de chamada. Ah, tá. Então, no caso, assim, então é esse aparelho, então, né? No caso, a pessoa gira que aumenta essa tensão e aí Gera automaticamente 90 vem a volts corrente. alternado. Tá. Mas esses 90 volts é capaz de dar um tranco, então, professor? Muito bom. Ah, beleza. É só a Legal. informação. Beleza, professor. Legal. Beleza. Obrigado, Pra você professor. ter uma ideia, você é tão velho que eu nunca vi, tá? Quer dizer, eu nunca vi não. Vi assim, em cinema, essas coisas, mas eu nunca vi funcionando, né? Ah, tá. Se o senhor quiser, eu mostro, professor. O senhor vai ter que segurar lá. Eu arrumo um senhor aí. Você que sabe. Fazer um Ô, teste. professor, Precisa do meu tempo, né? pare- Vai, fala. parece, ô, Regiano, parece que, desculpa eu entrar na conversa de vocês, mas pelo jeito que cada vez que roda, eu acho que tem um potenciômetro, né, para a Aumentar. passagem de corrente. É assim que eu já vi um pessoal tomando aí. É uma paulada, hein? A pessoa dá umas travadas, hein? Não, é um dínamo normal.
Então, quanto mais gira, mais rápido gira, mais o choque aumenta. Beleza. Valeu, Paulo. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar, né, é esse gerador de produtos canônicos, né? Esse gerador de produtos canônicos. Então, o que ocorre aqui? Na realidade, esse cara aqui, ele vai realizar aqui o que a gente chama de decodificação, né? Decodificação. Se você observar aí, tem o seguinte, né? Sempre que eu tiver, por exemplo, vamos supor, eu tenho N entradas aqui nesse decodificador, nesse gerador de produtos canônicos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho a entrada A e a entrada B. São duas entradas aqui. Quantas saídas eu vou ter aqui nesse gerador? Então, eu vou ter 2 elevado a N saídas. Vão ser 2 elevado a N. Então, você vê que, no caso aqui, eu tenho duas entradas. Isso vai ser o quê? 2 elevado a segunda. E 2 elevado a segunda é 4. Bom, então, você vai ver que eu tenho, então, a saída S0, a saída S1, a saída S2 e a saída S3. Na realidade, essas saídas aqui, elas vão ser quando? Quando a entrada indicar o número que ela está. Então, 0, 0, que número que é 0, 0? 0. 0, né? Então, quem é que liga aqui? Ó? A S0. 0, 1 é o número 1. Ó, quem é que liga? Só a S1. Tá? 1, 0. 1, 0, que número que é? 2. 2, né? Ó, você vê que só S2 é ligado aqui. E 1, 1, né? É 3. Você vê que só S3 é acionado aqui. Então, esse cara aqui é o tal gerador de produtos canônicos. Ele está decodificando e indicando aí só uma única saída, né, em relação às entradas, como estão sendo apontadas as entradas. Tá? Bom, então esse cara aqui a gente vai utilizar aí para fazer uma decodificação aí, tá? Então, qual que é a ideia dele? Esse cara aqui é muito importante para a gente pensar no multiplex. O que é o multiplex? O multiplex nada mais é do que uma chave digital, né? Uma chave digital. Então, a gente vai trabalhar aqui essa chave digital. Então, vamos pensar aqui nesse gerador de produtos canônicos com duas variáveis. Então, eu tenho a entrada A e B. Entrada A e B é 0. Então, se a entrada A e B for 0, qual saída que é 1 aqui? S0. Só S0, né? Então, S0 é 1, o S1 é 0, S2 tem que ser 0, S3 tem que ser 0 também. Tá bom? A entrada A e B, 0, 1. 0 não é 1, né? Isso quer dizer que só a S1 é 1. S0 tem que ser 0, S2 tem que ser 0 e S3 tem que ser 0. Na próxima linha, quem é 1? S2. Somente S2? Somente S2 é 1. Então, o S1 é 0, S0 é 0 e S3 é 0. E na última, só S3 é 1. Os demais são 0. Beleza. Então, vamos olhar aqui equação lógica. Né? Então, completar aqui a equação lógica. S3 aqui, dá uma olhada na S3. Que equação lógica que a gente tem? A e B mesmo? Tá certinho aí essa equação? Da S3? Ó, o Flávio está dizendo que sim. Elton, beleza. E tem inversora, né? No caso, tem inversora, né? Então, a porta aí, ela é 0 sempre que qualquer uma das entradas for 0. Né? Então, você vê que todas as entradas, né? Na primeira linha, os dois são 0, sai o 0. Na segunda linha, o A é 0, sai o 0. Na terceira linha, o B é 0, sai o 0. Na última linha, ninguém é 0. Né? Então, sai um aqui. Tá? Agora,
S2, o que acontece? Eu tenho que passar este 1, que está na última linha, eu tenho que passar para a linha de cima, né? Então, quem é que deve ser barrado, A ou B? B. B, né? Então, põe uma barrinha aqui no B, ó. Né? E aí já tem aí a equação do B. Beleza, não é assim. Quem é barrado, A ou B? A. A, né? Então, na S1, somente o A. Na S0, ambos devem ser barrados. Né? A, barrado, B, barrado. Tá, então, fizemos lá na codificação. Você vê que isso já é, né, já é funcionando aqui, ó. Né? Então, se você colocar aqui, 0 aqui, 0 aqui, o que acontece? Tem uma inversão aqui. Então, entra 1 aqui, entra 1. 1 e 1, não. É a única ocupação. Nas outras, o que acontece? Eu tenho um 0 aqui, que vai acontecer. Sai um 0 aqui. No S2, o 0 está no A. E no S3, ambas são 0. Aí acontece de sair o 0 aqui também. Então, é o que deu aqui na primeira linha. E assim a gente continua. Bom? Beleza? Então, ó. Eu estava aqui já o circuitinho mostrando como é que funciona. Se eu precisar de um gerador de produtos canônicos de 3 variáveis, ó, a lógica é a mesma, né? Então, aqui eu estou trabalhando aqui agora A, B e C. Então, eu vou ter saídas de S0 até S7. Né? Então, você vê que eu tenho uma entrada aqui, A, né? De um lado ela está barrada, do outro lado não é barrada, e eu tenho, né, uma cópia deste cara aqui para cada lado, só que acrescentado aí de uma entrada A e B. Tudo bem, esse produto aqui é gerador de variáveis aqui, de canônicos de 3 variáveis, assim também, dúvidas? Bem tranquilinho, né? Bem facinho aí o cara, né? Então, você só dá uma olhadinha, eu quero que aciona, por exemplo, S6. Então, como é que é o 6? O 6 é com 3 bits, né? O 6 é 1, 1, 0. Né? Aí pensando aqui que esse primeiro é o A, o B e o último é C. Então, quem é que leva a barra? Só o C. Você vê que só a entrada C é que está levando barra aí. Tá bom? Então, é justamente você ver qual é a saída aí. Onde for 0, tem que levar uma barrinha, leva uma bolinha aqui na frente. Tá bom? Facinho, né? Esse cara aqui, ó, já está trabalhando em forma de matriz. Né? Então, ele está em forma de matriz. Então, você vê que ele tem dois decodificadores aqui. Né? Então, eu tenho um gerador de canônico aqui. Ó. Um gerador de canônico aqui. Depois, um outro gerador de canônico aqui. Então, um gerador de canônico, ele vai fazer as linhas. O outro gerador de canônico vai fazer as colunas. Né, as colunas. E aí eu vou ter, né, a saída aqui utilizando a multiplexação. Né. Então, ele está perdendo, por exemplo, vamos supor aqui, S15. Qual é a equação do S15, S5? Perdão. Qual é a equação do S5? Então, S5 é esse cara que está aqui bem no meio. Ó, né, esse cara aqui. Ó. Qual é a equação dele? Então, ó, se você olhar para a esquerda, né, então ele está nesta linha aqui. Né, então, vamos olhar nessa linha. Nessa linha eu tenho o quê? Eu tenho o A barrado e o B sem barra. Né? Então, eu tenho aqui o A barrado e o B sem barra. E olhando para cima, ele está nesta coluna aqui embaixo. Né? Olha, nessa coluna. Olha para cima. O que está barrado? O C. Né? Então, eu tenho C barrado
barrado e o D sem barra. Isso. 0, 1, 0, 1, que é o 5. Bem? Dá uma olhada no S0. Como é que é a equação do S0? É tudo barrado, né, professor? Batendo, né? Você vê que A é barrado, B é barrado, C é barrado e D é barrado, né? Então o S0 está onde? O S0 está justamente aqui, ó. Né? E aí você olha, olhando esta primeira linha, você vê que o A é barrado e o B é barrado. Olhando esta primeira coluna, você vê que o C também é barrado e D também é barrado. Bom? Então, ele pede aí para você completar o S10, S14 e S15. Né? S10, S14 e S15. Vai lá. 2 minutinhos para vocês aí. 2 minutinhos. Vai lá, então confere lá. Ó. O 10 eu tenho A, D barrado, C, D barrado. O S14 eu tenho A, e B, e C e D barrado. E no S15 ninguém tem barra. Fica A, e B, e C e D. Bom? Beleza aí. Tranquilo, né? Dúvidas? Show? Show. Beleza. Ô, professor, por que na prova não é tão fácil assim? Porque eu não estou do lado? É, também, mas dá uma complicada, hein? Lembra Ô, aquela professor, história? Fala. não teria como o senhor relevar não, esse método seu de avaliação, deixar como era antes, Então, a melhor nota? vamos falar disso depois da aula. Né? Quem tiver dúvida. Beleza, desculpa aí, professor. Né? Então, na... Ô, professor, confesso que eu fiquei com medo que eu nem fiz a segunda tentativa. Tirou uma nota boa na primeira, para que abrir assim? Não foi tão boa, não. Mediana, tá no meio termo. Tá, é do gosto. Beleza. Mas é para isso mesmo, tá? É para inibir o pessoal. Nem sempre dessa. A gente vai fazer mais alguma. Tá? Bom, o que é o multiplex? Então, o multiplex é o seguinte: é uma chave eletrônica. Né? É uma chave eletrônica. Então, a chave eletrônica, ela vai fazer o quê? Eu tenho aqui as entradas de seleção. Né? Então, aqui na parte das entradas de seleção. Eu tenho uma saída, que é a tal saída multiplexada. E eu tenho aqui, né, várias as entradas de informação. Qual é a ideia? A ideia é você ter uma chave do Mux aqui, fazer uma chave rotativa e escolher uma dessas entradas. Então, né, essa ideia da chave aqui é o que está acontecendo aqui dentro do Mux. Então, na verdade, é uma chave rotativa em que você vai mudar a entrada aí para ter uma única saída, tá? Só que o acionamento dela é eletrônico. Então não é uma pessoa que vai lá e rotaciona a chave, né? Igual essas chaves manuais mesmo. Na realidade, quem rotaciona isso aqui é esse acionamento maluco aqui, né? Eletrônico aqui do multiplex. Tá bom? A ideia, tudo bem? Todo mundo já viu uma chave rotativa dessa? Por exemplo, Eu não. Isso é do meu tempo, professor? Isso é do meu tempo? Isso é do meu tempo? Nossa, não. Ó, vou te mostrar uma aqui. Ó. Vamos lá. Eu não sou tão velho assim, não, professor. Uai, eu sou velho. Ó, vê se você já usou isso aqui. Só se for de alicate querente, né? Chave seletiva. Ah, tá. Agora sim, eu entendi. Não, isso aí eu uso do dia a dia.
Agora estamos empatados. Desculpa aí, foi mal. Só que aí o que acontece? Essa chave rotativa é uma chave rotativa mecânica, né? Então, é a gente que vai lá e seleciona qual a tensão que a gente quer, né, observar, né? Qual a tensão que a gente quer observar, ou qual é a escala aí que a gente quer utilizar no caso do multímetro, né? A ideia do MUX e do DEMUX é que a gente utilize esse cara, mas de uma forma eletrônica, né? Eletrônica. Então, por exemplo, não tem, assim como a gente tem esses multímetros aqui, a gente tem, por exemplo, um multímetro, cadê? Deixa eu ver aqui, mais imagens. Cadê? Poxa, só tem aqui, ó, tem um multímetro legal aqui. Olha esse aqui que legal. Esse aqui, ó, ele tem uma escala de seleção eletrônica automática, né? Você não tem o botãozinho e tal. Então, esse cara aqui, por exemplo, né, utiliza internamente aí o multiplex, alguma coisa desse gênero. Tá? Eles não têm aquela chave eletrônica ali para fazer. Ele é automático, né? Automático, tá bom? A ideia nossa é essa, partir para o automático, tá bom? Beleza. Então tá aí, essa é a nossa ideia aí, tá? Então, ó, o multiplex mais simples é esse cabo aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho a minha chave de seleção é o A, né? O A é a chave de seleção. Eu tenho duas entradas, que é um e eu tenho uma saída aqui, né? Então, isso aqui tudo aqui é o meu multiplex. Aí, né? A gente chama de um multiplex de dois canais. Por quê? Porque tem duas entradas. Tá bom? Duas entradas. Você vai verificar o seguinte, né? Se o A é zero, o que vai acontecer? Zero em qualquer coisa, esse cara aqui é zero, né? E este A sendo zero, aqui é 1. E aí vale o quê? Vale o que estiver no E0. Se o E0 for zero, né, então o que aparece aqui é a mesma coisa que eu tenho no E0. Por quê? Se o E0 for zero, o que aparece aqui no E0 é 0, 0 ou 0 fica 0. Então você vê que o que tem no E0 apareceu lá, né? Se o E0 for 1, o que acontece? Ó, vem 1 para cá, 1 e 1. Eu vou ficar com 1 nesse ponto. 1 ou alguma coisa, eu vou com 1. Ou seja, o que apareceu no E0 aqui, ó, vai aparecer na saída. Então, quem que eu tenho aqui na saída? Eu tenho o próprio valor do E0. Tá? Se a gente pensar isso, né? Então, se eu pegar o A e colocar o A em 1, coloquei o A em 1. Então, entra 1 aqui, beleza. 1 inverte não vai dar 0. Então, o que acontece? Eu matei aqui, esse 0 mata o 0, porque 0 ou qualquer coisa vai dar 0. Né? E aí, o que ocorre aí? O que tiver no E1 aparece aqui na saída. Né? Então, se o E1 for 0, 0 ou qualquer coisa é 0, aí fica ou 0 ou 0, e a minha saída dá 0. Se o E1 for 1, 1 e 1 dá 1, 1 ou qualquer coisa dá 1. Ou seja, sai aqui igualzinho o E1. Né? Então, a minha saída é quem? É o E1. Beleza? Dúvida? Dúvidas? Vocês lembram que nós fizemos uma chave desse tipo nas primeiras aulas? Nas primeiras aulas, nosso exemplo aí foi uma chave eletrônica desse tipo aí. Né? Uma chave de dois canais. Tinha uma entrada A, uma entrada B e tal. Vocês lembram disso? Olha o silêncio. Tá vendo? Por isso vocês vão ruim na minha atividade. Lembrei que fez no começo do semestre.
Tá? Mas o que nós fizemos foi isso aqui, ó. Foi uma das primeiras atividades lá quando a gente viu portas, né? Uma das primeiras atividades que a gente viu com portas foi justamente esse cara aqui, tá? Então, o A aqui é a nossa seleção, né? O A é a nossa seleção. Então, dependendo da seleção A, é que eu vou verificar se a minha saída vai ser igual à entrada E0 ou igual à entrada E1, tá bom? Aí, esse cara é pequenininho, serve, já tem funcionalidade, tá? Mas olha só que legal se a gente fizer um maior, né? Então aqui, ó, a gente vai ter um multiplex aqui, que é um multiplex de 4 canais. E aí, nós já vamos utilizar aquele conceito ali, ó, de gerador de produtos canônicos, né? Então, quem é né, a minha seleção? Né? Então, a minha seleção aqui é A e B. Né? Então, conforme eu tenho o A e B, o valor dele, uma única saída aqui, ó, S0, S1, S2 ou S3, que vai ser selecionada com 1. Essa saída que foi selecionada com 1 é justamente a saída que vai aparecer aqui na saída S. Tá bom? E a gente tem aqui as nossas entradas, né? De 0 a E3, né? E a minha saída aqui do multiplex. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para cá. Não. Então, vamos supor aqui que o meu A e B seja, eu vou colocar aqui, ó. O A é 1 e o B é 0, né? Então, 1, 0. 1, 0, que número que é? 1, 0, que número que é? 2, né, Olá? Ó, 2, né? Então, qual é a saída que vai a 1? A saída que vai a 1 é essa aqui. E as demais? As demais vão a 0. Então, S3 vai a 0, S1 vai a 0 e S0 vai a 0. Todas as saídas que tem 0, 0 e qualquer coisa, não importa o que eu tenho lá, 0 e qualquer coisa é 0. Então, é essa primeira linha que vai ser 0, a próxima linha também é 0, a última linha também é 0. E agora tem I ou qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se o E2 for 0, então o E2 é 0. O que acontece? 0 e qualquer coisa é 0. E aí a minha saída é S. Se o E2, perdão, ele for 1, o que acontece então? Vai ficar 1 e 1 e eu tenho uma saída 1. 1 ou qualquer coisa é 1. Você vê então que aparece na saída justamente o que eu tenho na entrada E2. Ok? Bateu aí?